Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 14, Não ponham a lamparina debaixo da vasilha. Lamparina embaixo da vasilha, porque Jesus fala em parábolas. Itens 1 a 7. Ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo da vasilha, mas a põe num candelabro, para que ilumine a todos os que estão na casa. Não há ninguém que, depois de acender uma lamparina, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama, mas a põe no candelabro, para que aqueles que entrarem vejam a luz, pois não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nada oculto que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Seus discípulos, aproximando-se, lhe disseram: Por que lhes fala em parábolas? Respondeu-lhes: É porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes foi dado. Eu lhes falo em parábolas para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam nem compreendam. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: Ouvirão com seus ouvidos e não escutarão, olharão com seus olhos e não verão. Porque o coração deste povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos de medo para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, seu coração não compreenda, e que tendo se convertido eu os cure. Nós nos surpreendemos ao ouvir Jesus dizer que a luz não deve ser colocada debaixo da vasilha, quando ele próprio esconde sem cessar o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: Eu lhes falo em parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem, mas não compreendem. Dizer tudo a eles seria inútil por enquanto, mas a vocês o digo, porque lhes foi dado compreender esses mistérios. Agia, portanto, com o povo como fazemos com as crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da máxima: não se deve pôr a lamparina debaixo da vasilha, mas no candelabro, a fim de que todos os que entrarem possam vê-la. Isso não significa que se deve revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem nos dirigimos, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca, sem iluminá-las. Acontece em geral com os homens o que ocorre com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo e a semente semeada fora de estação não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto,
porque, chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Para eles, a obscuridade pesa. Visto que Deus lhe deu a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, eles querem raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a lamparina debaixo da vasilha, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Se, portanto, em sua previdente sabedoria, a providência só revela as verdades gradualmente, ela as desvenda à medida que a humanidade se mostra madura para recebê-las. Ela as mantém reservadas e não sob a vasilha. Mas os homens que as possuem só as escondem da plebe, na maioria das vezes, com a intenção de dominá-la. São esses que verdadeiramente colocam a luz debaixo da vasilha. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame proibiam, mas enquanto essas religiões ficavam para trás, a ciência e a inteligência avançaram e rasgaram o véu misterioso. A plebe, tornando-se adulta, quis penetrar no fundo das coisas e eliminou então de sua fé o que era contrário à observação. Não pode haver mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que não há nada de secreto que não deve ser conhecido. Tudo o que está oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado nos mundos mais avançados, quando se tiver purificado. Aqui na terra, ele ainda está no nevoeiro. Pergunta-se que proveito o povo podia tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido permanecia oculto para ele. Cumpre observar que Jesus só se expressou em parábolas no tocante às partes de certo modo abstratas de sua doutrina. Mas uma vez que fez da caridade para com o próximo e da humildade condições essenciais da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade. Devia ser assim, porque era regra de conduta, regra que todos deviam compreender para poder observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: aqui está o que se deve fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, desenvolvia seu pensamento somente para os discípulos. Sendo estes mais avançados moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los em verdades mais abstratas. É por isso que diz: aos que já têm, mais ainda será dado. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, conservou-se impreciso a respeito de muitos pontos, cuja completa compreensão ficava reservada para tempos posteriores. Foram esses pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro viessem revelar as novas leis da natureza que tornaram possível a compreensão de seu verdadeiro sentido. O espiritismo projeta luz hoje sobre uma multidão de pontos obscuros. Não a projeta, contudo, de modo inconsiderado. Os espíritos procedem em suas instruções com admirável prudência. Foi somente gradual e sucessivamente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina, e desse modo as outras partes serão reveladas à medida que for oportuno fazê-las sair da sombra. Se a tivessem apresentado completa desde o início, teria ficado acessível somente a reduzido número. Teria até mesmo assustado aqueles que não estavam preparados, tornando nula sua propagação. Se, portanto, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem porque coloquem a lamparina debaixo da vasilha, mas porque cada coisa deve chegar no momento oportuno. Deixam a uma ideia o tempo para amadurecer e propagar-se, antes de apresentar outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Palavra dos Espíritos. Graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco
e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.